Bom dia, alunos. Mais uma vez aqui estamos nós e agora, hoje, na verdade, nós vamos trabalhar a questão da concordância verbal. Ontem nós trabalhamos a concordância nominal, certo? E hoje nós vamos trabalhar aí a concordância verbal, que é também o conteúdo ah, que vocês estudaram no ano passado. Eu espero que vocês tenham feito o exercício. Acredito que muitas dúvidas foram tiradas com o slide, com a aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, porque esse é um momento importantíssimo, né, para sanar todas as dúvidas. Como eu falei, essa base que vocês tiveram agora no oitavo e nono vai servir bastante para o ensino médio, pode ter certeza. Vai servir até o final da vida de vocês, ok? Então, a gente vai começar hoje já falando sobre algumas questões. Eu vou até colocar uma questão de vestibular para ver que realmente isso cai, né, na UEA, na UFAM, certo? E que é uma constante. Esses temas, esses conteúdos são uma constante em vestibulares, ok? Então vamos lá. Vou só diminuir aqui a tela. Lembrando que essa é a nossa segunda aula, tá bom? De língua portuguesa. Bom, a concordância... Deixa eu ver aqui. A concordância verbal, gente, a regra geral, qual é? Se nós temos concordância verbal, nós estamos falando de verbo. O verbo ele sempre tem que concordar com o sujeito, gente, em número e pessoa, certo? Então, aqui, ó, veio os homens com as ferramentas. Isso aqui é na linguagem coloquial, né? Linguagem informal. Corrigindo, vieram os homens, porque homens é o sujeito, está no plural. Então, vieram, que é o verbo, precisa estar no plural. Regra geral. Certo? Alguns fatores que afetam a concordância verbal. Bom, gente, olha só. Quando nós temos aqui, ó, certo? A ordem indireta na frase. Professor, o que é a ordem indireta? Geralmente nós trabalhamos com a ordem direta, que é o que? Sujeito, verbo e predicado. A ordem direta, ela vai inverter. O verbo vem primeiro, o predicado vem no meio, o sujeito vem lá atrás, então não tem uma ordem correta, certo? Então aqui, ó, chegou ontem à noite os convites. Convites é o sujeito, está no plural, e o verbo chegou está no singular, então tem alguma coisa que está incorreta aí. Qual é o certo? Chegaram ontem à noite os convites, porque aí está concordando o sujeito com o verbo, beleza? Agora, gente, isso daqui vai servir para toda a vida de vocês, tá bom? Professor, onde que isso é mais comum? Essa regra aqui no vestibular da UEA. No vestibular no CIS da UEA, CIS 3 e vestibular da UEA. Porque geralmente tem de 2 a 3 questões relacionadas à concordância verbal, tá bom? Vamos lá. A distância entre o sujeito e o verbo. Olha só, olha essa frase, essa oração. A torcida dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, quebraram toda a arquibancada. Essa aqui é a forma incorreta. Por quê? Professor, qual é o sujeito? A partir de agora, gente, vocês estão me vendo aí direitinho? Agora sim. A torcida dos clubes paulistas é o sujeito, mas professor, sujeito tão extenso como esse, sim, acostumem-se, porque nem sempre o sujeito vai ser uma palavrinha, nem sempre o sujeito vai ser apenas um substantivo. O sujeito ele pode ser extenso, sim, ele pode ser extenso. Olha só que vocês precisam perceber. Lembra que eu falei para vocês que o substantivo ele vai ser o mais importante, né? Nessa história toda de adjetivo, pronome, artigo, o substantivo vai ser o mais importante. E isso serve também para a concordância verbal. Olha só que interessante. Porque se eu tenho que concordar o meu verbo com o meu sujeito, certo? Tenho que concordar os dois. O que acontece? Qual é
o núcleo desse sujeito aqui, a torcida dos clubes paulistas. Aqui, ó, torcida. Por quê? Porque é o nosso substantivo. Professor, e dos clubes paulistas é o quê? Gente, dos clubes paulistas é a nossa locução o quê? Adjetiva, né? Então, o que acontece? Dos clubes paulistas está ligado à torcida. Então, dos clubes paulistas depende necessariamente da palavra torcida. Por quê? Porque ela não é, essa expressão dos clubes paulistas não é a mais importante. A mais importante é a torcida, porque é o substantivo e é o núcleo, né, do nosso sujeito. Então é a parte mais importante. Gente, qual é a concordância correta aqui? Se meu núcleo do sujeito, que é o substantivo, obviamente, está no singular, o meu verbo precisa estar o quê? No singular. Então aqui, ó, a torcida dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, quebrou toda a arquibancada. Agora sim, ó, tem a combinação do quebrou, o verbo no singular, com o meu núcleo do sujeito, torcida, que está também no singular. Deu a perceber? Sujeito extenso, mas eu tenho que focar no quê? Anota aí. Eu tenho que focar no núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito vai ser substantivo. Anota aí. Anota no caderno, isso é importante. Tá bom? Eu vou cobrar. Isso daí pode ter certeza. Vai estar na prova. Na prova e também na lista de exercício. Pode ter certeza. Anota isso daí. Tá bom? Vou dar um tempinho, vou dar 30 segundos para você anotar essa regrinha. Tá bom? Ok? Você pode também pausar o vídeo, que você fica mais à vontade, tá bom? Mas eu estou falando, essa regrinha aí e a próxima, que é muito parecida também, vão constar. Vamos lá. Bom, vamos seguindo aqui. Deixa eu só passar aqui. Beleza. Olha só, gente. Outra regrinha que é muito parecida com aquela outra, com aquela anterior. Palavras no plural vizinhas ao núcleo do sujeito, que está no singular. É praticamente a mesma coisa. Só que olha só. A educação destas pessoas impediram um prejuízo maior. Então olha só, gente. Qual é o núcleo, qual é o sujeito aqui, na verdade? É a educação destas pessoas. Ok? Então olha só. O que a gente tem que observar? Qual é o núcleo? Certo? Qual é o núcleo? Qual é a parte mais importante? Qual é o nosso substantivo aí? Educação. Vamos raciocinar. Se educação está no singular, o meu verbo precisa estar o quê? No singular também, né? Eu não posso pôr o meu verbo no plural se o núcleo do sujeito, que é educação, está no singular. Vai haver o quê? Uma não concordância, né? E se a gente está falando de concordância verbal, eu preciso olhar esses dois itens, sujeito, núcleo do sujeito, no caso educação, mais o verbo. Beleza? Então por isso que a segunda aqui está correta. A educação destas pessoas impediu um prejuízo maior. Beleza? Aqui, ó. A questão da UEA 2017 do Marco. Uma frase coerente com as informações do texto e escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa é, letra A. Os autores do estudo publicado na revista The Lancet atribuem o grande êxito do tratamento para HIV à criação de remédios mais eficientes no combate à reprodução do vírus no organismo. Então, gente, ele quer, essa questão, ela quer a questão onde esteja corretamente empregados o conceito que eu falei para vocês, do sujeito com o verbo. Professor, mas nessa questão tem aquilo que você falou de um sujeito mais extenso? Tem. E é justamente, lembra que eu falei que isso geralmente o vestibular pede? Então, é justamente isso que está sendo solicitado aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Olha só. Aqui, ó. Letra B. No combate ao HIV, conhecido como vírus da imunodeficiência, favoreceram o surgimento de novos remédios que não tinham tantos efeitos colaterais. Bom, professor, como é que eu vou perceber
que tem, se tem ordem direta, se tem ordem indireta. Como é que eu vou perceber o núcleo do sujeito, o verbo? Olha só, presta atenção. A oração, isso aí é uma dica para vocês. Se a oração começar por preposição, você pode descartar que o sujeito está no início da oração. O sujeito não estará no início da oração, porque a gente não tem sujeito que começa por preposição. Já fica uma dica aí. Quiser anotar no caderno, né? É preciso, porque vai ser uma informação importante para você lá na frente, né? Então, o que acontece? Gente, no combate ao HIV, é algum complemento. É algum complemento da oração que a gente não sabe ainda, mas é um complemento, né, da oração. Por que veio aí na frente então, professor? Por que iniciou aí a oração? Porque está na ordem direta. Se a oração começa por uma oração que começa por preposição, eu sei que essa ordem é indireta. Beleza? Então eu tenho que achar o quê? O sujeito. O sujeito deve estar por aí perdido. Então vamos lá. No combate ao HIV, conhecido como vírus da imunodeficiência, favoreceram o surgimento de novos remédios. Opa, acabei de achar aqui o meu sujeito, certo? Favoreceram o surgimento de novos remédios. Professor, como é que você sabe que isso é o sujeito? Porque é o seguinte, isso aqui, ó, que está à frente dele, conhecido como vírus da imunodeficiência, é apenas um aposto, gente. Né? É apenas um aposto. O que é o aposto? O aposto vai te dar uma explicação sobre algum termo. Né? Então, o que acontece? O HIV, ele é conhecido como o quê? Como o vírus da imunodeficiência. E está explicando qual seria a nomenclatura do HIV, ou como ele é mais conhecido. Certo? Então, descartamos a primeira oração como sujeito, descartamos a segunda oração como sujeito. Certo? Então, só sobra essa e essa daqui, certo? Então, que não tinham tantos efeitos colaterais. Não tem nenhum sujeito aí. O único sujeito que aparece junto ao verbo é aqui nessa oração, ó, favoreceram o surgimento de novos remédios, certo? Então, olha só, gente, favorecerem é o verbo. Então, o sujeito é o surgimento de novos remédios. Gente, quem é o núcleo aí? Qual é a parte mais importante? Qual é o substantivo? De novos remédios ou o surgimento? O surgimento. E o surgimento está no singular. O verbo favorecer está no plural. Está correta essa concordância? E está correta essa concordância? De forma alguma. Se o meu núcleo do sujeito está no singular, eu preciso colocar o verbo também no singular. Então, o certo seria favoreceu. Tá? Favoreceu o surgimento de novos remédios. É isso que você deve observar na questão C, D, E e A, tá bom? Eu vou tentar deixar aqui como pronto, para você tirar print, tá bom? Da tela e fazer o exercício. Eu quero esse exercício, essa resposta no WhatsApp, tá bom? Ou você pode colocar no seu caderno, melhor, você coloca no seu caderno junto a atividade que eu irei passar daqui a pouco, tá bom? Aí você coloca lá embaixo, questão 1, né, do slide, aí você coloca lá letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, tá bom? Beleza? Fechado então. Deixa eu colocar aqui novamente, vamos lá, aí, beleza. Vou passar aqui o slide. Gente, o sujeito composto, isso aqui é fácil. O sujeito composto, ele... Deixa eu deixar aqui em cima. Beleza. O sujeito composto, ele também tem essa regrinha de ordem direta, indireta e tudo mais. Certo? Então, o que acontece? Aqui, ó. Na ordem direta, a gente tem a concordância normal. Certo? Então, aqui, ó. As becas e o diploma chegaram. Tem um sujeito composto, porque eu tenho dois substantivos, eu tenho dois núcleos. Né? Então, o verbo ele vai concordar no plural. E na ordem direta tem o seguinte, a gente tem um termo para concordância verbal quando o verbo ele vem na frente do sujeito, nesse caso aqui do sujeito composto, porque tem dois núcleos. Isso daqui se chama concordância atrativa. Isso aconteceu também onde? Lá na concordância
nominal. Lembra lá do adjetivo, quando ele vem antes e quando ele vem depois? Acontece a concordância atrativa? Pois é. Aqui, ó, chegou o diploma e as becas. Por que chegou está no singular? Porque eu tenho o núcleo do sujeito, o diploma, tem dois núcleos aqui, certo? Mas eu tenho que estar mais próximo ao verbo, o diploma, e ele está o quê? No singular. Então, meu verbo vai para o singular. Concordância atrativa, quando o verbo está antes, né, do sujeito. Certo? Ou tem a outra opção, eu posso deixar tudo no plural, porque é um sujeito composto, então eu não posso tirar essa alternativa. Ok? Pronome de tratamento, gente, sempre vai para a terceira pessoa, tá? Vossa Excelência parece tão abatida. É porque seu filho ainda não ligou? Então, sempre quando tiver pronome de tratamento, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa. Sem dúvida isso daí. Ah, isso aqui é legal. Substantivo coletivo e expressões partitivas. Coletivo, você sabe, né? Qual é o coletivo? Indica ali um conjunto de seres da mesma espécie. Qual é o coletivo de chaves? Molho. Qual é o coletivo de abelhas? Enxame. Né? Qual é o coletivo de aluno? Classe. Então, é isso que eu falei. É um conjunto de seres de uma mesma espécie. E expressões partitivas, gente, são expressões que, obviamente, está dizendo partitivo, como vão indicar, né, a parte, vão indicar divisão. Então, olha só. O verbo fica no singular, caso não seja seguido de substantivos no plural. Então, olha só, o bando fugiu. Tranquilo, o bando fugiu, né? Porque apesar de indicar na ideia que é mais de uma pessoa, porque o bando são várias pessoas, mas aqui, ó, a palavra em si está no singular. Então eu coloco, né, o nosso verbo aí no singular. A maioria conseguiu a mesma coisa, a maioria está no singular. Apesar de ser maioria de várias pessoas, né, apesar de serem várias pessoas, mas a maioria em si a palavra está no singular. Então eu coloco o verbo no singular. E aqui, o verbo fica no singular ou no plural se seguidos de nomes no plural. Então, gente, olha só o que acontece aqui. O bando de marginais, percebam que eu tenho agora essa mudança. O bando de marginais. Eu não tenho só a palavra bando, eu tenho de marginais. Então, gente, aqui nesse caso eu posso concordar tanto, olha só, não tem preferência aqui. Eu posso concordar tanto com o núcleo como com o complemento, né? Com a palavrinha ou com a expressão que vem ao lado do nosso núcleo, certo? Aqui não tem preferência, eu posso concordar com os dois. Então vai ficar assim, o bando de marginais fugiu ou fugiram, porque eu posso concordar tanto com de marginais como com bando, beleza? Sem problema. A maioria dos alunos passou ou passaram. Eu posso concordar tanto com dois alunos, que fica passaram, como eu posso concordar com a maioria, que vai ficar o quê? Passou. E os dois vão estar corretos, beleza? Gente, olha só, o verbo haver e fazer. Então é o seguinte, aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo. O verbo haver, quando o sinônimo de existir ou acontecer, anota isso no caderno. Quando o verbo haver for sinônimo de existir ou acontecer, ele é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então olha só, não havia dúvidas de quem era o culpado, não existiam dúvidas de quem era o culpado. Então esse haver está no sentido de existir, é só você substituir se você quiser saber, tá bom? E se der certo isso, esse verbo haver, ele nunca vai para o plural, sempre vai ficar no singular. Aqui eu tenho outros exemplos. Houve confrontos recentemente. Aconteceram confrontos recentemente. Então, deu para substituir o haver pelo aconteceram. E se deu para substituir, esse haver vai ficar no singular e nunca no plural. Professor, até quando acontecer locução verbal, o que é locução verbal? Quando eu tenho o quê? Dois verbos. Sim, vai acontecer isso, ó. Pode haver novos confrontos. Eu vou substituir esse haver por acontecer. Podem acontecer novos confrontos. Opa, deu para substituir. Então, o que vai acontecer? Olha a regrinha.
O verbo haver não tem essa regra de existir e acontecer? Certo. Se der para encaixar aqui o sentido, o que vai acontecer? A questão do singular, da impessoalidade, vai passar para o verbo que está à frente do haver. E vai passar. Né? Porque isso é tão forte, essa regra é tão forte, que ela acaba passando para o colega dele. Né? Acaba passando para o verbo que está à frente dele. Então, esse verbo aqui pode não vai ficar no plural, vai ficar no singular também. Ele pega a regra do haver, entendeu? Então vai ficar pode haver novos confrontos. A mesma coisa acontece quando o verbo haver, né, tiver no sentido de existir. Então, deve existir interessados. Então, pode ficar no plural? Não, porque o verbo haver está no sentido de existir. E ele passa essa questão do singular para o amigo dele que está à frente dele. Então, ele também deve ficar no singular. Então, deve haver interessados. Beleza? Professor, mas é só nessa regra? Sim, gente. Em outras regras, você deve verificar qual é o sentido do verbo haver. Né? Se for outros sentidos totalmente diferentes, totalmente que não tem nada a ver com acontecer e existir, a regra segue normal, beleza? Bom, aqui mais uma regrinha do verbo haver e fazer. O verbo haver e fazer com sentido de tempo decorrido sempre ficam no singular. Então, olha só, o que é tempo decorrido? É quando indica tempo, normal, quando indica tempo. Então, há 20 anos não visito minha terra natal. Ou seja, há 20 anos é o tempo, entendeu? Então, esse verbo haver aqui vai ficar no singular. Faz 2 anos que a conheci. Tá vendo? É tempo, está indicando tempo. Então, esse faz vai ficar no singular. Vai fazer 3 meses que não bebo. Então, o que acontece? Não bebo refrigerante. Então, o que acontece? Vai fazer 3 meses. 3 meses. 3 meses não é tempo? Pois é. Então, o que acontece? Esse fazer, né, ele entra naquela regra. O verbo fazer, quando ele indica tempo, ele vai ficar no singular. Só que tem um outro verbo que está à frente dele. E aí também pega a regra do verbo fazer, entendeu? Pega por assimilação, pega por proximidade essa regra. Então, o vai, ele acaba entrando também nessa regra e vai ficar no singular. Então, vai fazer 3 meses que não bebo refrigerante. Ok? Beleza. Aqui, indicação de horas. O verbo concorda com o número, né? Então, são 2 horas. É 1h20. São 20 de setembro. Então, gente, aqui é fácil de identificar porque são 2 horas. 2 horas indica aí um numeral que indica plural. Então, eu utilizo o verbo no plural, são. 1h20, eu tenho aqui uma indicação de verbo de numeral no singular. Então, eu utilizo o verbo no singular. São 20 de setembro. 20 significa o quê? Um numeral que indica plural. Então, eu utilizo também o verbo no plural, são. Beleza? Ou eu posso fazer o seguinte, é dia 20 de setembro. Mas, geralmente, a gente não utiliza, né? Essa primeira aqui, são 20 de setembro. A gente utiliza, é dia 20 de setembro. Né? Por quê? Eu posso concordar com a palavra dia. Dia está no singular, certo? Está no singular. Então, eu posso utilizar o verbo no singular, porque proximidade, né? Concordância atrativa. Lembrem bastante dessa questão da concordância atrativa, né? Porque em algumas questões, como eu falei, lá na concordância nominal e também na concordância verbal, ela vai servir e muito, beleza? São 20 metros. Aí, né? 20 indica plural, então utilizo o verbo são, né? O verbo no plural. Olha só, gente, o que acontece? Aqui, o verbo, a palavra se. Quando eu utilizo o verbo mais a palavra se, eu tenho 2 questões. Olha só. A primeira, vai ser partícula passivadora. Por quê? O verbo, quando ele for verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, mais o se, o que vai acontecer? Ele vai ser partícula passivadora. Professor, como é que eu sei isso? Você tem que perguntar o verbo. Quem aluga, aluga algo ou alguma coisa. Tem preposição na resposta? Não tem. Então é objeto direto.
Beleza, professor, bacana, mas eu quero saber, tem um outro método para saber se esse se é partícula passivadora? Tem. Você dá para transformar isso daqui, ó, aluga-se quartos, isso daqui é voz passiva sintética, né? Dá para transformar em voz passiva sintética em voz passiva analítica. Como assim, professor? Eu não entendo esses nomes. Dá para você fazer o seguinte, aluga-se quartos, quartos são o quê? Alugados. Você troca, entendeu? E aí você traz aqui uma locução verbal. Aluga-se quarto, quartos são alugados. Beleza? Ok? Bacana? Show. Palavra se quando ele indica um índice de determinação do sujeito. O que vai acontecer, gente? O verbo ele vai ser ou verbo de intransitivo, ou verbo de ligação, ou verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que indica o quê? Preposição, que pede preposição. O verbo de ligação é aquele que liga, normal, e o verbo transitivo é aquele que não pede nada, não pede nenhum complemento. Tá bom? E outra, toda vez que for índice de determinação do sujeito, o verbo sempre vai ficar no singular, nunca no plural. E não vai dar para transformar da mesma forma que nós vimos no slide anterior. Então, olha só, necessita-se de voluntário. Quem necessita, necessita de algo. Esse verbo é verbo transitivo indireto, porque pede preposição. Olha aqui o de, certo? Então, o que acontece, gente? Eu não posso colocar o verbo no singular, tá? Eu não posso colocar o verbo no plural, perdão. Eu não posso colocar assim, ó, necessitam-se de voluntários. Eu tenho que colocar o verbo no singular. Necessita-se de voluntários. Beleza? Por quê? Porque não tenho como transformar e não tenho aí a regra. Né? A regra diz o seguinte, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo transitivo, mais o se, né, eu tenho um índice de determinação do sujeito. Beleza? Bom, agora a gente vai aqui explicar a atividade de educação inclusiva, tá bom? Ops, preciso. Beleza. Vamos lá. Questão 1 da atividade adaptada. Qual a regra de concordância verbal? Complete os espaços em branco com as respostas adequadas. Olha só, vou ler para vocês. O verbo concorda em, tem lá no slide, e, espacinho, com o sujeito. Tá bom? 2. Apenas uma alternativa não corresponde à regra de concordância verbal. Marque um X na alternativa correta. Então, gente, só uma dessas aí tá, que está incorreta em relação à concordância verbal. Beleza? Observem os últimos slides que eu mostrei para vocês, que a resposta deve estar por aqui, tá bom? Circule o sujeito dos períodos abaixo e pinte os verbos. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai circular o sujeito, lembra o sujeito que eu falei? Pois é. E você vai pintar os verbos, você vai identificar os verbos e vai pintar os verbos com cores diferentes, né? O sujeito de uma cor e os verbos de outra cor, beleza? 4. Explique por qual motivo o verbo no período chegou o diploma e as becas encontra-se no singular. Lembra que eu falei do sujeito composto, né? Que vai ter duas regrinhas aí, vão ter duas regrinhas aí para o sujeito composto? Pois é, então vai verificar lá, verifiquem lá no sujeito composto, na parte do slide do sujeito composto, para fazer essa questão, tá bom? 5. Abaixo, alguns pares de orações. Em cada par, apenas uma oração encontra-se fora das regras de concordância verbal. Circule-a. O primeiro par, qual é? Chegou, vírgula, pela manhã, vírgula, os convites. Chegaram, vírgula, pela manhã, vírgula, os convites. Lembra que também lá no slide a gente trabalhou essa questão, né, de ter o sujeito na ordem indireta e aí vem primeiro o verbo. Só que, independente disso, eu tenho que concordar o verbo com o sujeito. Beleza? O segundo par. As calças e as bermudas estão sujas. Certo? Suja está a calça e a bermuda. E aí, gente, qual que está correto aí? Né? As calças e as bermudas estão sujos ou suja está a calça e a bermuda? Tem que, né, verificar aí, ok? Terceiro pazinho. Vossa Excelência está feliz.
Vossa Excelência, estáis feliz. Lembra que eu falei? Quando for pronome de tratamento, o verbo sempre vai ficar na... Pois é, tem lá no slide. Volta lá no slide que você vai identificar, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode, de uma forma geral, pode me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.